Senhor, igreja, peço irmãos para mim em Êxodo 2:24, amém? E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se de Deus do seu concerto com Abraão, Isaque e com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel, e conhecendo-os Deus, até aqui. Aí vamos para o versículo 23, em cima. E aconteceu, depois de muitos desses dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. Amém? Aqui é uma passagem conhecida que está em Êxodo, que é quando o povo de Israel já estava cansado da escravidão, e eles clamam ao Senhor. Depois de muitos anos, depois de muito tempo, o povo de Israel começa a clamar ao Senhor. Então vamos trabalhar em cima desse ponto hoje. O tema da minha pregação é o poder da oração. Você vai sair daqui com a sua mente ampliada e vai colocar uma coisa na sua vida que vai desencadear muita coisa nela. Amém? E a primeira coisa que eu queria falar aqui é sobre o seu clamor com Deus, o seu momento com Deus. Porque o povo de Israel esperaram, estava no pior momento para falar com Deus. Eles esperaram um dos piores reis para clamar ao Senhor. E outra coisa que me chama a atenção aqui é sobre o seu papo com Deus. Porque o povo de Israel ele só tiver uma vida desencadeada depois do seu clamor. Só foi mandado Moisés para libertar o povo depois do seu clamor. Porque às vezes Deus sabe a sua necessidade, Ele sabe o que você está precisando, mas Ele está esperando você abrir sua boca. Porque Deus, Ele é o pai do pique-esconde. O pai do pique-esconde, quando vai brincar, o pai é mais inteligente do que a criança. Então a criança se esconde atrás da cortina. Aí o pai se esconde atrás da cortina e ainda bota o pé de fora para a criança ver, para a criança achar. Ele sabe que a criança vai achar, mas Ele quer deixar ela procurar, Ele quer deixar ela se divertir. E assim é Deus com você, Ele quer que você procure Ele. Às vezes Ele sabe onde você está, o que você está procurando, mas Ele quer que você se levante e vai procurar Ele. É o pai do pique-esconde. Esse é o seu papo com Deus. E um ponto muito forte que eu queria falar com vocês, que é quando o céu se abre. Só que existe várias coisas que o céu se abriu na sua vida. Ali o céu se abriu para o povo de Israel, na liberdade deles. O céu se abriu para o povo de Israel porque eles começaram a clamar ao Senhor. Amém? Vocês não conseguem entender? Amém. E muitas das vezes a gente está pensando que o céu se abre, que desencadeia muita coisa na nossa vida, mas a gente está no momento de clamar ao Senhor, de pedir a nossa liberdade, o nosso libertador. Amém? Aí vamos descer lá para cá. E agora eu vou te passar a chave extraordinária para você viver essa vida com Deus, uma vida extraordinária, uma chave. Então, a gente vai passar para cá, que é uma vida de oração. Porque o cristão, ele não é o chamado, cada um tem seu chamado, mas o chamado cristão pelo sangue é evangelista. Só que o outro chamado muito forte, que é para cada pessoa, para todo mundo, é o chamado de intercessão. Intercessores do reino de Deus. É isso que nós somos, não só no culto, não só nos momentos, não só nos eventos, mas na nossa vida diária, todo dia. É uma intercessão do Espírito Santo, é um controle com Ele. Amém? Amém. Agora vamos passar para o ponto que é o relacionamento com Deus, que é um papo com Deus, porque muitas vezes tem um foco de Deus, que Ele é um cara lá em cima, com raiva da gente, um cara poderoso, um cara sério, mas não, Deus é um Pai, que quer demonstrar um amor por você. E para você pegar essa chave, para você ter essa vida extraordinária, ser um campeão na sua vida, está na hora de você abrir sua boca e procurar esse Deus, procurar esse Jesus. Amém? Agora a gente vai passar para outro ponto que eu queria falar aqui sobre 4 homens, 4 personagens da Bíblia. 3 que foram águias na vida deles e um que perdeu grandes oportunidades, que a vida dele podia ser melhor e ele só foi orar no seu desespero. O primeiro que eu queria falar aqui é Daniel. Por que Daniel? Por causa que ele tinha uma vida de oração com Deus, ele tinha uma vida de oração, me fugiu a palavra, ele tinha uma vida de revelação com Deus. Tanto que, quando ele foi jogar na cobra, os leões jejuaram quando ele estava na cobra. Por quê? Porque ele tinha uma vida com Deus, ele tinha um momento com Deus. E por isso ele é um homem águia, por isso ele tinha a vida desencadeada com Deus. Por isso, tudo que estava acontecendo em volta dele não definia quem ele era. O ambiente não definia ele não definia o ambiente. Por quê? Porque ele era um campeão, ele era um vencedor, e ele entendeu que Deus era o foco e o centro da vida dele.
E isso só seria possível com um relacionamento com Ele. Agora, o que eu queria falar aqui é Davi. Por que Davi? Porque Davi tinha o seu momento no secreto. Davi tinha o seu momento com Deus. Então, quando ele foi chamado para ter um grande gigante na vida dele, ele soube derrubar porque ele estava com Deus. Amém? Então, que a gente possa entender isso, porque a vida vai lançar vários gigantes na nossa vida, vários leões, vários ursos. Só que está no momento da gente ter um secreto com Deus, porque não adianta nada a gente ser um grande lutador, a gente ter uma vida bem sucedida, se a gente não tem um relacionamento com o Rei dos Reis. Amém? Amém. E agora o que eu queria falar aqui, que também foi uma área na vida dele, que é Jesus. Jesus ele sempre teve uma vida de oração, e isso a gente vai falar mais para frente, porque Jesus é o foco disso aqui, Jesus é o centro da minha palavra nessa notícia que eu quero entender. Agora eu vou passar para o pior de todos, o que só clamou do seu desespero, foi Jonas. Jonas recebeu o chamado, Jonas passou por um processo na vida dele, só que ele não orou. Jonas ele não orou quando ele estava indo para o lugar errado, Jonas ele não orou no barco, ele não orou quando jogaram na água, ele não orou no primeiro dia na baleia, ele não orou no segundo, ele orou no terceiro. Por quê? Por causa que o corpo dele já estava sendo destruído, por causa que já estava no pior momento. Eu vim aqui, Deus permitiu, eu vim aqui nessa noite para te falar, para você não esperar o pior momento na sua vida, para você não esperar o pior momento da sua vida. Por quê? Porque Davi ele orava quando ele estava trabalhando, ele orava nos dias comuns, o segredo dele nos dias comuns. Jonas não, Jonas só foi orar no pior momento dele. Jesus orava nos seus dias comuns, Daniel orava nos seus dias comuns. Então, o extraordinário de Deus vai acontecer em dias comuns com aqueles que têm um relacionamento com Ele. Amém? Amém. Agora, o próximo ponto que eu queria falar aqui é sobre os mendigos de oração. Pessoas que pedem oração, mas não oram. Pessoas que prestam orações, que vivem de oração dos outros, mas eles não têm relacionamento com Deus. Pessoas que vivem de falsidade e a vida deles não vai alavancar, o milagre deles não vai acontecer. Por quê? Porque eles não têm voz no reino de Deus. E quem não fala não é respondido, quem não diz não é respondido. E a Bíblia diz que pedi, que Ele responderá, que Ele lhes dará. Então hoje está dizendo para a gente abrir nossa boca e deixar de ser um mendigo, sair dessa pobreza no nosso espiritual. Amém? Amém. Agora vamos passar mais para baixo, que é a fé, que é um ponto vital na vida do crente, na vida do cristão. Porque sem a fé não adianta de nada a sua oração. Sem o seu coração posicionado naquilo que você quer, naquilo que você acredita, o seu milagre não vai acontecer, a sua vida não vai alavancar. Amém? Eu estou falando muito rápido, mas eu quero que você entenda isso de uma vez por todas na sua vida. Agora, eu queria passar aqui para a vida de Jesus com Deus. O segredo de Jesus com Deus. Porque Jesus é o Filho de Deus, mas Jesus ele orou no seu batismo, ele orou no deserto, ele orou no secreto. A Bíblia diz que Jesus se retirava para o deserto para orar, ele se retirava para o secreto, aquilo que era escondido onde ninguém via, ele orava. E Jesus, que é uma pessoa, que é um homem, que foi um homem aqui que é muito melhor que a gente, um homem sem pecado, que sem pecado são por mim e por você, ele orava. Então eu te perguntar por que eu e você somos melhor que Jesus? Porque eu e você, a gente é tão independente do que Jesus. Porque Jesus ele estava na terra, ele tinha uma missão, às vezes ele tinha um poder, ele tinha uma realeza, mas mesmo assim ele se via como baixo e falava com Deus, o Rei dos Reis. Então está na hora de a gente se reconhecer e falar com aquele que vai operar o nosso milagre e desencadear a nossa vida. Amém? Amém. Agora eu queria passar para o final. Se você não pegou tudo isso que eu disse aqui, você vai pegar isso aqui, porque é aqui que eu quero estacionar com você. Amém? Amém. Então vamos passar aqui, que é sobre o homem prostrado. Que não é nada mais nada menos do que a nossa vida cotidiana. Porque muitas vezes vai se levantar gigante, vai se levantar tempestades, baleias, trovões, leões. A gente vai ser jogado na copa, mas a gente não vai conseguir se a gente não tiver um momento com Ele. Porque às vezes a vida está balançando, a vida está doendo, a gente está com medo de cair, a gente está com medo do nosso milagre não acontecer. Aí Deus olha para mim, olha para o Everton, olha para a Dariane, olha para o Leandro e fala: se ajoelha. Aí fala: agora deita. Pede para alguém te derrubar. Não tem como, porque ninguém derruba um homem prostrado. Amém? Amém. Assim eu venho agradecer a minha oportunidade.